Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste sábado, 5 de outubro de 2024, com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e a influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria ter o privilégio de estar com vocês mais uma vez. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o capítulo 33 de Êxodo. E ali, quando Moisés estava preocupado e queria que Deus permanecesse junto dele e do povo. E ali Deus dá algumas diretrizes e o povo segue essas diretrizes e agora Deus continua se manifestando na presença do povo. Agora, na semana, vamos ler também no capítulo 33, do verso 18 em diante. E o título é assim: Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O verso 18 do capítulo 33 de Êxodo diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a pedra. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da pedra, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Olha só que coisa interessante. Moisés então agora ficou curioso e queria ver a face de Deus. Mas Moisés não conversava com Deus no monte, tudo. E a Bíblia diz que era como um amigo, frente a frente. Ok, mas Moisés não via Deus, escutava a Deus. É interessante isso porque hoje nós continuamos também não vendo Deus, mas continuamos escutando a sua voz, continuamos sentindo as coisas que Ele tem feito por mim, na minha vida e na sua vida também, vendo os acontecimentos e vendo e percebendo a mão de Deus em cada um dos acontecimentos. Eu não sei você, mas eu tenho sempre prestado atenção nas coisas que acontecem na minha vida, e eu toda vez que eu lembro de algo que aconteceu, eu sempre agradeço a Deus por Ele ter guiado cada um dos passos.
Essa é uma questão muito interessante que você precisa fazer também. Muitas vezes a gente acha que Deus está apenas nos momentos dos milagres. Por exemplo, uma pessoa fez uma operação de cataratas, uma operação simples. Operou as cataratas e de um olho apenas. E no final, quando o médico vai já retirar o curativo, a pessoa já está vendo, ela coloca uma mensagem assim nas redes sociais: deu tudo certo, Deus é fiel. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: e se não tivesse dado certo, Deus continuaria sendo fiel para aquela pessoa? Pelo depoimento dela, me parece que não. Mas eu tenho uma coisa a dizer para você. As coisas dando certo no meu entendimento ou não, Deus continua sendo fiel sempre. Mas como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: Deus sabe todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para a minha vida e sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe se aquela situação da tua vida, vamos usar o caso aqui do olho, dessa operação, se não ficasse perfeito, Deus tem entendimento que talvez se ficasse perfeito, você esqueceria dos caminhos que Deus tem ensinado a você. Ou simplesmente porque o pecado tomou conta e fez com que desse errado. Agora a culpa aí é de Deus? Muitas vezes eu coloco a culpa em Deus e não percebo que tudo o que acontece comigo aqui na terra é por conta do pecado. O pecado vem estragando, massacrando, judiando as pessoas. E o pecado é que traz a morte. A morte não é de Deus, Deus não mata ninguém. Deus apenas retira a sua mão e o inimigo faz o que ele gosta de fazer, que é maltratar, machucar o ser humano. Por isso você tem que ter consciência dessas coisas. Quando as coisas dão certo, Deus está no controle. E quando as coisas dão errado, Deus também está no controle. Porque esse é o meu sentimento apenas. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele permite coisas acontecerem na minha vida e na sua vida para que você não perca a fé, não perca a esperança e não perca também a salvação. O que mais nós estamos preocupados aqui na terra é realmente se seremos salvos. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a tua salvação, como você está hoje? Se Jesus voltasse hoje, como você ficaria? De que forma você estaria? Estaria pronto ou não? Você estaria pronto para morar a eternidade com Deus? Ou as coisas que você tem feito são coisas muito ruins? E é muito interessante que as obras não têm poder de salvação, mas elas mostram quem é o teu Deus. Quando você tem boas obras, você faz parte do time, faz parte do reino do Deus bom. Quando você faz obras ruins, você faz parte do reino do Deus ruim. E é assim que você tem que perceber a sua vida. E toda vez que você vai para um lado ou vai para o outro, são escolhas que você faz. Por isso é muito importante você escolher cada dia quais são as tuas atitudes. Pensar nas coisas que você fala, porque a fala tem muito poder. Cuidar com as coisas que você fala. E cuidar também com os teus atos, as tuas atitudes, as tuas obras. Porque elas vão demonstrar quem é o teu Deus, o que você tem feito, para qual lado você está se firmando. Olha, é interessante, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de coisas ruins, a boca vai falar coisas ruins. Se o teu coração está cheio de coisas boas, a sua boca vai falar coisas boas. E nós, seres humanos, somos todos desse jeito. A gente reflete aquilo que a gente é. É a mesma coisa na questão da comida.
Você é o que você come. Se você come coisas ruins, o teu corpo vai ficar doente. Mas a escolha é sua. Você escolheu comer errado. Por isso é muito importante você escolher a sua comida. Na sua casa, quem faz as compras deve comprar coisas boas para vocês comerem. Quanto mais coisas naturais vocês comerem, mais saudáveis vocês serão. Quanto mais coisas industrializadas, onde o homem colocou a mão, mais doenças você terá. Tudo que o homem faz é consequência do pecado e são coisas ruins. Pode ter certeza disso. Tanto é que o homem vai buscar os remédios aonde? Vai buscar na natureza, porque foi Deus quem fez. É muito importante você saber disso. As coisas naturais que Deus fez, elas têm uma possibilidade muito maior de dar certo, porque foi Deus quem fez. Por que eu digo uma possibilidade? Porque o homem tem estragado também as sementes que Deus colocou aqui no planeta. Hoje o trigo não é mais trigo. A semente já foi mudada geneticamente muitas vezes. E o trigo hoje tem feito mal às pessoas. O leite que a gente toma nas cidades, de caixinha, no saquinho, também não é leite. É cheio de produtos químicos. O homem, ele tem o prazer de estragar as coisas. Na verdade, é o inimigo de Deus. Prazer de estragar as coisas que Deus fez. E isso vai causar a morte dos seres humanos. Por isso, cada dia você precisa escolher o que você vai comer, o que você vai fazer, o que você vai falar, o que você vai ouvir e o que você vai ver. Porque tudo isso faz parte do teu resultado final, de que lado você estará. No lado de Deus ou no lado do inimigo de Deus. Deus te abençoe, tenha uma boa semana e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? E ali, vocês sabiam que a ameixa lubrifica e protege o intestino? Então, todas as variedades de ameixa possuem uma composição muito similar, que se diferencia unicamente por seu conteúdo em açúcares e pelo tipo de corante natural que contém, do que depende a cor da casca e da polpa. A ameixa é muito pobre em proteínas e em gorduras. Quanto às vitaminas e minerais, contém uma proporção equilibrada de todos eles, ainda que em pequenas quantidades. Na composição da ameixa, destacam-se dois componentes não nutritivos que explicam sua ação laxante sobre o intestino. Fibra vegetal. É do tipo solúvel, composta em sua maioria por pectina. A pectina é um hidrato de carbono complexo que absorve a água no intestino, aumentando assim o volume de fezes e favorecendo a evacuação. Também absorve colesterol e sais biliares que são eliminadas com as fezes. Outro é dihidroxifenilizatina. Essa substância foi identificada quimicamente e tem como função estimular suavemente o movimento peristáltico do intestino, facilitando o trânsito das fezes em seu interior. E ali, suas aplicações curativas são as seguintes. Prisão de ventre. É um laxante efetivo e suave e protege as paredes intestinais. Também ajuda no excesso de colesterol. Nas afecções crônicas, a ameixa é suavemente diurética, depurativa e desintoxicante. E também é ótima para a prevenção do câncer de cólon. O fato de que a fibra solúvel de certos alimentos vegetais protegem contra o câncer de cólon já é conhecida há muito tempo pelos pesquisadores. E o consumo habitual de ameixa, tanto fresca como em passas, constitui um hábito
preventivo muito recomendável para todos aqueles que têm muito risco de sofrer câncer de colo, seja por causa genética ou adquiridas. Vamos consumir um pouquinho mais de ameixa? Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Os que preferem ser presunçosos dizendo: "O Senhor me curou, não necessito restringir o regime dietético, posso comer e beber o que me aprouver", necessitarão no corpo e na alma do poder restaurador de Deus. Em vista de o Senhor vos ter misericordiosamente curado, não deveis supor que podeis acompanhar as práticas condescendentes do mundo. Fazei o que Cristo ordenava, depois de operada a cura. Vai-te e não peques mais. O apetite não deve ser vosso Deus. O Senhor deu sua palavra ao Israel antigo, de que se apegassem firmemente a ele e cumprissem todos os seus reclamos, guardaria todos os seus das doenças que haviam atribulado os egípcios. Mas essa promessa foi feita sob condição de obediência. Se os israelitas houvessem obedecido às instruções recebidas, aproveitando-se de suas vantagens, ter-se-iam tornado para o mundo um modelo de saúde e prosperidade. Deixaram de cumprir o plano divino e, desta forma, de receber também as bênçãos que poderiam ter sido suas. Mas em José e Daniel, Moisés e Elias, e em muitos outros, temos exemplos nobres dos resultados que se podem obter de um plano sábio de vida. Da mesma maneira, a fidelidade hoje em dia produzirá resultados idênticos. É para nós que está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos se privam das bênçãos mais preciosas que Deus tem em depósito para eles, seja em saúde, seja em dons espirituais? Há muitas almas que reclamam vitórias e bênçãos especiais para que possam fazer alguma coisa apreciável. Para este fim, estão sempre sentindo que lhes é necessário empenhar-se numa exaustiva luta com orações e lágrimas. Quando tais pessoas esquadrinharem as Escrituras com espírito de oração para conhecer a vontade divina e pô-la em prática de todo o coração, sem reserva alguma, nem tolerância de qualquer espécie, encontrarão descanso. Todas as agonias, lágrimas e lutas não lhes produzirão a bênção que anelam. O eu precisa ser totalmente renunciado. Devem fazer a obra que se lhes apresenta, recebendo a plenitude da graça de Deus, que é prometida a todos os que a pedem com fé. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sigamos o Salvador em sua simplicidade e renúncia. O homem do Calvário seja por nós enaltecido pela palavra e por vida santa. O Salvador chega muito perto dos que se consagram a Deus. Se já houve um tempo em que mais necessitássemos da operação do Espírito Santo no coração e vida, esse tempo é o presente. Asseguremo-nos deste poder divino para termos a força de viver uma vida de santidade e renúncia. Participantes da natureza divina. Jesus repousava na sabedoria e força de seu Pai Celeste. Declara:
O Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, e sei que não serei confundido. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Mostrando seu próprio exemplo, diz-nos: quem há entre vós que tema ao Senhor? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Aprovação de Jó. Para os que amam a Deus, que são chamados por seu decreto, a biografia bíblica tem uma lição ainda mais elevada do préstimo da tristeza. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Testemunhas de que Ele é bom e de que a bondade é suprema. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A abnegação é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar esta pretensa. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam este princípio devem ser coopreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio. Escolher o que é reto porque é reto, estar pela verdade ainda que isto importe no sofrimento e sacrifício, esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Muito cedo na história deste mundo, apresenta-se-nos o relato da vida de alguém sobre o qual se desencadeou essa guerra de Satanás. A respeito de Jó, o patriarca de Uz, o testemunho daquele que pesquisa os corações foi: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Contra este homem, Satanás apresentou uma insolente acusação. Teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. O Senhor disse a Satanás: tudo quanto tem está na tua mão. Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Permitido isto, Satanás destruiu tudo quanto Jó possuía: manadas, rebanhos, servos e servas, filhos e filhas. E ele feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ainda outro elemento de amargura lhe foi acrescentado na taça. Seus amigos, não vendo naquela adversidade senão a retribuição do pecado, oprimiam-lhe com acusações de delitos o espírito ferido e sobrecarregado. Aparentemente abandonado do céu e da terra, não obstante conservando firme sua fé em Deus e a consciência de sua integridade, exclamava, angustiado e perplexo: a minha alma tem tédio de minha vida. Oxalá me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite e te lembrasses de mim.
Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que eu amava se tornaram contra mim. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ah, se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno atrás, não percebo. Se opera a mão esquerda, não vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Foi feito a Jó de acordo com sua fé. Prove-me, disse ele, e sairei como ouro. Assim foi. Por sua paciente persistência reivindicou seu próprio caráter, e bem assim o daquele de quem ele era representante. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. No relatório daqueles que, mediante a abnegação, entraram na comunhão dos sofrimentos de Cristo, acham-se os nomes de Jonatas e de João Batista, aquele no Antigo Testamento e este no Novo. Jonatas, por nascimento, herdeiro do trono, e não obstante ciente de que fora posto de lado pelo decreto divino, o mais terno e fiel amigo de seu rival Davi, cuja vida lhe escudava com perigo de sua própria, firme ao lado do pai através dos tenebrosos dias de seu poder em declínio, e a seu lado tombando ele mesmo finalmente, acha-se o seu nome guardado como tesouro nos céus, e na terra permanece como um testemunho da existência e do poder do amor abnegado. João Batista abalou a nação, por ocasião de seu aparecimento na qualidade de arauto do Messias. De uma para outra parte, seus passos eram seguidos por vastas multidões, constituídas de pessoas de todas as classes e condições. Mas quando chegou aquele de quem ele dera testemunho, tudo mudou. As multidões acompanharam a Jesus e a obra de João parecia encerrar-se rapidamente. Contudo, não houve vacilação na sua fé. É necessário, disse ele, que ele cresça e eu diminua. Passou-se o tempo, e o reino que João confiantemente esperara não se estabeleceu. No calabouço de Herodes, separado do ar vivificante da liberdade do deserto, ele aguardava e vigiava. Não houve exibição de armas, nem despedaçamento de portas de prisões, mas a cura de enfermos, a pregação do Evangelho, o erguimento das almas humanas testificavam da missão de Cristo. Sozinho no calabouço, vendo onde ia terminar o seu caminho e o de seu mestre, João aceitara este encargo, a comunhão com Cristo no sacrifício. Mensageiros celestiais assistiram-no até ao túmulo. Os seres do universo, caídos ou não, testemunharam a reivindicação do serviço abnegado feita por ele. Em todas as gerações que se têm passado desde então, almas sofredoras têm sido amparadas pelo testemunho da vida de João. Na masmorra, no patíbulo, nas chamas, homens e mulheres, no decorrer dos séculos de trevas, têm sido fortalecidos pela memória daquele de quem Cristo declarou: entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras,
desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.